O martelo do juiz desceu como um trovão no céu de Lisboa, e quando pelas paredes de azulejos que contavam histórias antigas de saudade e justiça. Silêncio na sala. A acusação prossegue, bradou o homem de toga preta, mas os olhos de Ana já não estavam nos papéis espalhados sobre a mesa de mogno polido. Eles fixavam-se, hipnotizados, na figura frágil e determinada de Sofia, sentada do outro lado da barricada processual. Sofia, ex-colega de escritório que outrora dividira com ela noites de café forte e confidências sussurradas sob as luzes amareladas do chiado. Agora, acusada de fraude corporativa, traída pelos próprios chefes que jurara lealdade, Sofia tremia ligeiramente, os lábios pálidos murmurando uma prece silenciosa à Virgem de Fátima. Ana sentiu o coração apertar como as cordas de uma guitarra fado, rasgando a alma. Como poderia defender alguém que amava em segredo, quando o tribunal exigia verdades que poderiam destruir tudo? Eu juro pela minha honra, disse Ana, erguendo-se com a voz firme, mas o tremor em suas mãos traía o abismo emocional que se abria sob seus pés. Naquele instante, sob o olhar atento dos jurados, homens e mulheres de rostos marcados pelo sol do Tejo, Ana soube que esta não era apenas uma batalha legal. Era uma declaração de guerra ao silêncio que as separara por anos. Lisboa acordava devagar naquela manhã de outono, com o cheiro de pastel de nata fresco misturando-se ao salgado do rio que serpenteava pela cidade como uma veia azul. Ana Oliveira, aos 35 anos, descendente de uma linhagem de advogados lisboetas que remontava aos tempos da Restauração, ajustava o colarinho de sua blusa branca impecável enquanto descia as escadas íngremes do bairro Alto. O ar estava impregnado da melancolia suave que os portugueses chamam de saudade, não uma tristeza vazia, mas uma ânsia profunda por algo que se perdeu ou talvez nunca se teve de todo. Ana carregava essa saudade desde os dias de faculdade de Direito na Universidade de Lisboa, onde conhecera Sofia Mendes, a brilhante estagiária de Coimbra com olhos castanhos como as nozes do Douro e um riso que ecoava como as badaladas do Carmo. Elas haviam trabalhado juntas no escritório da Advocacia Santos e Associados, um antro de ambição fria no coração de Rossio, onde os contratos eram selados com apertos de mão firmes e traições sussurradas nos corredores de mármore. Mas aquilo fora há 7 anos. Sofia partira para o Porto, atraída por uma promoção em uma multinacional de vinhos, ironicamente chamada Vinhas Eternas, como se o tempo pudesse ser engarrafado em garrafas de cristal verde. Ana ficara em Lisboa, escalando os degraus da carreira com a determinação de uma toureira, enfrentando o touro na arena de campo pequeno. No entanto, nas noites solitárias em seu apartamento no Príncipe Real, rodeada de livros de Camões e discos de Amália Rodrigues, Ana revivia memórias que não ousava nomear. O jeito como Sofia inclinava a cabeça ao ler um artigo jurídico, o toque acidental de dedos ao passar uma caneta, o perfume de lavanda que pairava no ar quando ela se aproximava. Era um crês, sim, daqueles que florescem quietos como as jacarandás roxas nas ruas de Alfama, mas Ana o enterrara sob camadas de profissionalismo e medo. Em Portugal, onde o catolicismo ainda tecia teias invisíveis sobre as almas, amar outra mulher era navegar contra as correntes do Tejo, possível, mas exaustivo. O telefone tocara na véspera, rasgando o silêncio de sua ceia solitária de bacalhau à brás. Ana? É Sofia. Preciso de você. Eles me acusam de tudo. Roubo de dados, sabotagem. Mas eu não fiz nada. A voz do outro lado da linha era um fio trêmulo, entrecortado por soluços que ecoavam como fado menor. Ana sentira o mundo inclinar-se, como se o chão de paralelepípedos de Lisboa se rompesse sob seus pés. Sofia, de volta à cidade que as unira, arrastada para um litígio que cheirava a vingança corporativa. A Vinhas Eternas, sob nova direção, purgava traidores para encobrir suas próprias fraudes fiscais, um escândalo que fervilhava nos jornais como o vinho tinto de uma colheita ruim. Sofia, com sua honestidade ingênua, fora o bode expiatório perfeito, a mulher que descobrira planilhas manipuladas e recusara assassinar em falso.
Ana aceitara o caso sem hesitar, mesmo sabendo que significava enfrentar o antigo patrão, o implacável Dr. Santos, agora advogado da acusação. Eu protegerei você, prometera ao telefone, as palavras carregadas de um peso que ia além do dever profissional. Agora, no tribunal do Palácio da Justiça, com suas colunas dóricas evocando a glória imperial portuguesa, Ana preparava-se para a primeira audiência. O salão estava lotado, repórteres do Público e do Diário de Notícias rabiscando furiosamente, familiares de Sofia, uma tia idosa de cabelos grisalhos, vestida de preto como em luto prematuro, apertando rosários nas mãos calejadas pelo trabalho nas vinhas. Sofia usava um tailleur cinza simples, os cabelos pretos presos em um coque severo que não conseguia conter mechas rebeldes, como vinhas que se recusam a ser podadas. A defesa invoca o artigo 362 do Código Penal. A ausência de dolo intencional, declarou Ana, sua voz ressoando com a cadência ritmada do português europeu, enriquecida por inflexões lisboetas que faziam as vogais dançarem como as gaivotas sobre o Tejo. Ela gesticulava com precisão, apontando para os documentos projetados na tela, e-mails falsificados, relatórios alterados. Mas enquanto falava, seus olhos traíam-na, desviando-se para Sofia, que a olhava com uma gratidão misturada a algo mais profundo, algo que faiscava como o sol refletido nas águas do rio em um dia de São João. O juiz, um homem de barba branca e olhos cansados pelas décadas de verditos, inclinou-se para frente. Doutor Oliveira, a acusação alega conluio. Tem provas irrefutáveis? Foi então que o Dr. Santos ergueu-se, seu sorriso predatório como o de um tubarão no Atlântico. Vossa Excelência, não só provas, mas testemunhas. E uma que a defesa conhece bem. Ele chamou ao estrado um nome que gelou o sangue de Ana, Maria Fernandes, ex-secretária de Sofia Mendes. Maria, uma mulher de meia idade com sotaque nortenho áspero como granito do Douro, jurou sobre a Bíblia e começou a tecer sua teia. Eu vi Sofia alterando arquivos à noite. Ela dizia que era para proteger a empresa, mas era ganância. E a doutora Oliveira? Bem, elas eram próximas demais no antigo escritório. Suspeito de parcialidade. O salão murmurou, um zumbido como de abelhas em um apiário de trás-os-montes. Ana sentiu o rubor subir às faces, quente como o vinho de Porto em uma noite de inverno. Parcialidade? Era um eufemismo cruel para o que sentira por Sofia, noites em que sonhara com toques que nunca ousara dar, com confissões trocadas sob o luar de Belém. Sofia baixou a cabeça, os ombros curvados, e Ana viu ali a fragilidade de uma mulher que carregava o peso de uma sociedade ainda dividida entre tradição e progresso. Portugal, terra de revoluções silenciosas como a de 1974, onde o casamento gay fora legalizado em 2010, mas onde olhares julgadores ainda perseguiam casais que andavam de mãos dadas no terreiro do Paço. Objeção, Vossa Excelência. Isso é calúnia, exclamou Ana, batendo a palma na mesa com força suficiente para ecoar como um tiro. Mas o dano estava feito. O juiz ordenou uma pausa e, enquanto o tribunal se esvaziava para o almoço, o aroma de sardinha assada infiltrando-se pelas janelas abertas, Ana aproximou-se de Sofia no corredor de pedra fria. Eu não traí você, sussurrou Sofia, os olhos marejados como o céu antes de uma garoa lisboeta. Eles me forçaram a assinar aqueles relatórios. Foi chantagem. Sobre minha orientação. Ana parou, o coração martelando como de um tambor em uma procissão de Corpus Christi. Soou o quê? Sofia engoliu em seco, olhando ao redor para os guardas e advogados que passavam. Você sabe, Ana. Eu gosto de mulheres. Sempre gostei. E no escritório? Eu olhava para você de um jeito que não devia. As palavras caíram como pétalas de uma flor de laranjeira, doces e efêmeras. Ana sentiu o mundo dissolver-se em um vórtice de emoções, alívio, terror, desejo reprimido.
Eu também, Sofia. Deus me perdoe, mas eu também. Elas se abraçaram ali, um gesto fugaz disfarçado de consolo profissional, mas que carregava o perfume de possibilidades perdidas. O toque das mãos de Sofia era macio como o tecido de um jale alentejano, e Ana inalou o cheiro familiar de lavanda misturada ao sal do suor nervoso. Vamos vencer isso juntas, murmurou Ana, separando-se relutante quando o sino do tribunal soou o retorno. Mas no fundo de sua alma, ela sabia que a verdadeira batalha não era contra o Dr. Santos ou suas mentiras. Era contra o medo que as acorrentava, contra a sociedade que ainda sussurrava pecado em igrejas antigas, contra o tempo que roubara 7 anos de o que poderia ter sido. A tarde prosseguiu com depoimentos que cortavam como navalhas. Maria Fernandes, sob interrogatório cruzado de Ana, gaguejou ao revelar que seus testemunhos haviam sido coagidos por bônus corporativos, um suborno disfarçado de lealdade. Eles me disseram que eu perderia o emprego se não falasse, admitiu, as mãos tremendo como folhas de sobreiro ao vento. O júri, composto por lisboetas comuns, um pescador do cais do Sodré, uma professora de Évora, um enólogo do Alentejo, inclinou-se para frente, absorvendo as fissuras na armadura da acusação. Ana tecia sua defesa com maestria, invocando não só leis, mas a essência portuguesa de honra e resiliência, citando até essa de Queiroz em uma passagem sobre a corrupção que corrói a alma nacional como o sal corrói o ferro das embarcações no Porto de Belém. Mas o conflito interno de Ana fervia. Naquela noite, após o tribunal, ela caminhou sozinha pelas ruas empedradas do Chiado, onde as estátuas de poetas mortos vigiavam os cafés lotados de conversas animadas. Parou em uma tasca modesta, pedindo um copo de vinho verde fresco, azedo como as lágrimas não choradas. "Por que agora?", perguntou-se em voz alta, o garçom erguendo uma sobrancelha curiosa. Sofia era casada? Não, divorciada há 2 anos de um homem que nunca amara, um casamento de conveniência para calar as línguas da família conservadora em Coimbra. Ana, por sua vez, datara homens esporadicamente, fachadas vazias para satisfazer a mãe viúva, que sonhava com netos correndo nos jardins do Estoril. Mas o amor verdadeiro? Esse era território inexplorado, um mapa desenhado em fado e poesia de Florbela Espanca. O telefone vibrou, uma mensagem de Sofia. "Obrigada por hoje. Jantamos? Meu hotel no bairro Alto." Ana hesitou, os dedos pairando sobre a tela como sobre as cordas de um violão. Aceitou. O restaurante era um recanto escondido, com paredes cobertas de azulejos azuis representando cenas de amores antigos, damas e cavaleiros em jardins de bucho. Elas pediram cataplana de marisco, o vapor subindo como fantasmas de memórias compartilhadas. "Lembra daquela noite em que ficamos até às 3 revisando o caso do Banco de Portugal?", riu Sofia, os olhos brilhando à luz das velas. "Você me salvou de um erro idiota. Sempre me salvou." Ana estendeu a mão sobre a mesa, tocando os dedos de Sofia, um gesto ousado, mas inevitável. "Não foi só o caso. Era você. Sempre foi você." O ar entre elas crepitava como fogos de artifício na festa de Santo António. Sofia apertou sua mão e, por um momento, o mundo exterior, o litígio, a traição, os olhares julgadores, dissolveu-se. Elas falaram de tudo, das vinhas de Sofia no Douro, onde o vinho era colhido à mão sob o sol impiedoso, das caminhadas de Ana pelo Monsanto, o pulmão verde de Lisboa, onde sonhava com liberdades impossíveis. Riram de anedotas do escritório, choraram pela traição da Vinhas Eternas, que não só falsificara documentos, mas destruíra vidas como a de um antigo colega que se suicidara após ser demitido injustamente. Mas a intimidade trouxe sombras. "E se perdermos?", sussurrou Sofia, o garfo parado a meio caminho da boca. "Eles têm poder. Dinheiro. Eu perco tudo, carreira, família." Ana sentiu o pânico apertar o peito. "Não perderá.
Eu prometo. Mas promessas em Portugal são como fado, belas, mas frágeis. Naquela noite, ao se despedirem no hall do hotel, com o eco distante de uma guitarra tocando estranha forma de vida, Sofia inclinou-se e beijou a bochecha de Ana, um beijo casto, mas carregado de promessas. Boa noite, minha protetora, disse, e Ana foi para casa com o coração em chamas, o sono fugindo como gaivotas ao amanhecer. Os dias seguintes foram um turbilhão de audiências e preparações. Ana mergulhou em arquivos, visitando o Porto para interrogar ex-funcionários da Vinhas Eternas, homens e mulheres cujos rostos envelhecidos pelo trabalho nas adegas contavam histórias de exploração. Um deles, o velho enólogo Manuel, com mãos nudosas como raízes de oliveira, entregou-lhe um pendrive com provas irrefutáveis, gravações de reuniões onde os diretores admitiam a fraude. Para a moça honesta, disse ele, piscando um olho. Em Portugal, a justiça às vezes precisa de um empurrão do povo. Ana retornou a Lisboa de trem, o cenário do Douro desfilando pela janela como um quadro vivo, vinhedos em terraços impossíveis, o rio serpenteando como um amante relutante. No tribunal, a maré virou. Com as novas evidências, Ana desmontou a acusação peça por peça, sua argumentação fluindo como o vinho do Alentejo, encorpado, persistente, inebriante. O doutor Santos, outrora mentor, agora adversário, suava sob o colarinho, seu rosto avermelhado como um tomate maduro. Isso é irrelevante, protestou ele, mas o juiz já inclinava a balança. Sofia, testemunhando, falou com voz firme. Eu amo esta terra, sua gente, suas tradições. Não traí ninguém. Só quis fazer o certo. Seus olhos encontraram os de Ana, e ali, perante Deus e o Estado português, o crush revelou-se não em palavras, mas em um olhar que dizia tudo, um amor nascido nas sombras do escritório, florescendo na luz impiedosa do tribunal. O clímax veio na audiência final, sob um céu de Lisboa carregado de nuvens que prometiam chuva como lágrimas divinas. O doutor Santos, em desespero, invocou o passado. Doutor Oliveira tem um interesse pessoal. Elas eram amantes. O salão ofegou, o escândalo espalhando-se como fogo em palha seca. Ana ergueu-se, o coração exposto como uma ferida aberta. Sim, Vossa Excelência. Eu amo Sofia Mendes. Não como advogada, mas como mulher. Esse amor não me torna parcial, torna-me humana. Em Portugal, onde cantamos fado de amores impossíveis, onde marchamos por liberdades conquistadas a duras penas, o amor é a verdadeira justiça. Silêncio. Então, aplausos esparsos, murmurados, mas reais, o júri, tocado pela vulnerabilidade, o juiz assentindo com gravidade. O verdito, Sofia inocentada. A Vinhas Eternas exposta, seus diretores enfrentando inquérito. Lágrimas fluíram como o Tejo em cheia. Ana e Sofia saíram do tribunal de mãos dadas, o sol rompendo as nuvens em raios dourados. Caminharam pelo terreiro do Paço, onde turistas fotografavam o arco triunfal, alheios à revolução pessoal que acabara de ocorrer. E agora? Perguntou Sofia, parando sob uma laranjeira em flor. Ana sorriu, o vento bagunçando seus cabelos. Agora vivemos. Juntas. Como portuguesas, com paixão, saudade e esperança. Anos depois, em uma casa modesta nas colinas de Sintra, cercada de névoas míticas e ecos de contos de mouros, a Ana Sofia criava uma vida tecida de rotinas simples, manhãs de café com pão de milho, tardes revisando casos pro bono para mulheres em situações como a de Sofia, noites ouvindo fado ao vivo em casas de Alfama. Ana publicara um livro sobre justiça e amor, inspirado em sua jornada, que se tornara best-seller nas livrarias da Baixa. Sofia, promovida em uma vinícola ética, colhia uvas com mãos que agora carregavam um anel de ouro simples, símbolo de um compromisso celebrado em uma cerimônia discreta na sede de Lisboa, abençoada por um padre progressista.
Houve conflitos, claro. A família de Sofia, ancorada em tradições coimbranas, demorara a aceitar discussões acaloradas em jantares de Natal, com bacalhau e rabanadas servidos em pratos de porcelana rachada. Ana enfrentara dúvidas internas, ecos de uma educação católica que sussurrava culpa. Mas o amor, como o vinho português, amadurecera com o tempo, tornando-se encorpado e inabalável. Elas viajavam pelo país, de Évora às planícies alentejanas, onde o sol poente pintava o céu de laranja, ao Algarve, banhando-se em águas turquesas que lavavam as feridas do passado. Em uma noite de verão, sentadas no terraço com vista para o Atlântico, Sofia recitou versos de Sofia de Mel Brainer: "O mar é português, o homem é o má." Ana riu, puxando-a para perto. "E nós somos o amor que o doma." Não era um final perfeito, a vida nunca o é, em uma nação de poetas que choram alegrias tanto quanto tristezas. Mas era humano, romântico, português, uma tapeçaria de emoções tecida com fios de coragem e ternura. E assim, sob as estrelas que vigiavam a costa como sentinelas eternas, elas encontraram sua justiça, não no martelo do juiz, mas no abraço que as unia, provando que, no coração de Portugal, o amor verdadeiro é a lei suprema. A brisa do Tejo carregava o aroma de jasmins noturnos quando Ana e Sofia, ainda embriagadas pela vitória no tribunal, decidiram prolongar o passeio pelo terreiro do Paço. As luzes dos postes de ferro forjado dançavam sobre as pedras lisas e, ao fundo, o mosteiro dos Jerónimos erguia-se como um guardião gótico, sussurrando segredos de navegadores que outrora sonharam com mundos além do horizonte. "Sinto como se tivesse renascido", confessou Sofia, apertando a mão de Ana com uma intensidade que fazia o pulso dela acelerar. "Você me salvou, Ana. Não só do processo, mas de mim mesma." Ana parou, virando-se para encará-la sob o olhar indiferente das estátuas dos reis. "Não fui eu, Sofia. Foi o nosso amor, essa força quieta que nos uniu mesmo nas sombras." Elas caminharam em silêncio por um tempo, os saltos e quando como batidas de coração descompassadas. Lisboa, a cidade das sete colinas, parecia conspirar a favor delas. Um grupo de músicos de rua no Rossio tocava aí moraria, a melodia melancólica de amores impossíveis que agora soava como o hino de redenção. Sofia inclinou a cabeça, os cabelos soltos pela brisa noturna, e Ana não resistiu. Estendeu a mão para acariciar uma mecha rebelde, sentindo a maciez como a de seda tecida em Macau pelos portugueses do século XVI. "Eu sempre soube", murmurou Sofia. "Desde o primeiro dia no escritório. Você com seus livros de direito constitucional, citando a Constituição de 1976 como se fosse poesia. Eu me perdia nos seus olhos, verdes como as vinhas do Douro em primavera." Ana riu baixinho, um som rouco que ecoou sua vulnerabilidade. "E eu fingia ler os autos para não te encarar. Achava que era só admiração profissional. Tolice de quem cresceu ouvindo missas no alto de Santo Amaro, onde o padre pregava sobre pecados que nem nomeava." Elas se sentaram em um banco de pedra, de frente para o rio que refletia as luzes da ponte 25 de Abril como estrelas caídas. Sofia contou-lhe então a história completa da traição na Vinhas Eternas, como descobrir as fraudes fiscais, os impostos sonegados para offshores nas Ilhas Caimã, disfarçados de investimentos culturais em festivais de vinho. "Eu confrontei o diretor, o Sr. Almeida, um homem que se gaba de ser descendente de lavradores, mas que rouba dos próprios trabalhadores. Ele ameaçou: se falar, acaba com você. E com sua vida particular." Sofia baixou a voz no final, o peso da chantagem ainda visível em seus ombros. Ana sentiu uma raiva justa a ascender, como o fogo de uma fogueira em uma romaria alentejana. "Ele usou isso contra você? Sua orientação?" Sofia assentiu, os olhos fixos no horizonte. "Sim. Sabiam do meu divórcio, dos rumores.
Em Portugal, ainda há quem veja o amor entre mulheres como fraqueza, algo para ser escondido como um vinho ruim no porão. Ana puxou-a para si, um abraço que transcendia o conforto. Era uma promessa forjada no aço da determinação. Não mais. Aqui, neste país que derrubou ditaduras e abraçou a democracia, nós seremos o exemplo. Amor não é fraqueza, é a raiz que sustenta as videiras contra o vento. A noite avançou e elas jantaram em um restaurante escondido no Largo do Carmo, onde as paredes de pedra contavam a história da Revolução dos Cravos. Pediram robalo grelhado com azeite virgem do Alentejo e uma garrafa de vinho verde alvarinho, fresco como chuva de maio. Enquanto comiam, conversaram sobre o futuro, planos tímidos, como sementes plantadas em solo fértil. Sofia sonhava em abrir uma pequena vinícola boutique no Dão, produzindo vinhos orgânicos rotulados com nomes de poetas lésbicas esquecidas, como Natália Correia. Ana, com seu escritório agora florescendo com clientes inspirados por sua coragem no tribunal, imaginava viagens, uma peregrinação a Fátima para agradecer, não por milagres, mas pela força humana, um fim de semana em Óbidos, a vila literária onde livros e amor se entrelaçam como eras nas muralhas medievais. Mas o idílio foi interrompido por uma sombra familiar. Ao saírem do restaurante, o telefone de Ana tocou. Era a mãe, Dona Isabel, com voz trêmula vinda do Estoril. Filha, os jornais. O público tem uma matéria sobre o caso. Dizem coisas. Sobre você e essa Sofia. É verdade? Ana sentiu o estômago revirar, como ondas batendo nos rochedos da costa da Caparica. Mãe, é complicado. Mas sim, eu a amo. Silêncio do outro lado, quebrado apenas pelo som distante do mar. Eu preciso de tempo. Mas lembre-se, Ana, em nossa família, o sangue é mais grosso que a água do Tejo. Venha almoçar domingo. Traga-a, se quiser. Era um passo, pequeno como um cravo vermelho na lapela de um soldado em 1974, mas significativo. Sofia, ouvindo a conversa, sorriu com lágrimas nos olhos. Sua mãe? A temível Dona Isabel, rainha das festas de caridade no casino? Ana riu, aliviada. Ela está tentando. Como todos nós. Elas caminharam de volta ao hotel de Sofia, o bairro alto pulsando com vida noturna, bares com fado ao vivo, onde vozes roucas cantavam de separações e reencontros, casais jovens dançando às portas dos tasquinhos, indiferentes aos olhares curiosos. Pela primeira vez, Ana e Sofia não se esconderam, andaram de braços dados, ignorando o sussurro de um grupo de turistas espanhóis. Deixa que falem, disse Sofia. Nós temos a verdade. No quarto do hotel, com vista para as luzes cintilantes da cidade, elas se sentaram na varanda, bebendo chá de camomila adoçado com mel do Barroso. Sofia abriu-se mais, sobre a infância em Coimbra, filha de um professor universitário e uma costureira, crescendo entre livros de Pessoa e as margens do Mondego. Eu sempre soube que era diferente. Na escola, olhava para as colegas no ginásio, sentindo borboletas no estômago. Mas o medo. Há o medo português que nos faz engolir verdades como azeitonas amargas. Ana compartilhou suas próprias cicatrizes, a perda do pai em um acidente de carro nas curvas da Serra da Arrábida, deixando-a com uma mãe devota que via o mundo em tons de preto e branco eucarístico. Eu me tornei advogada para lutar contra injustiças, mas ignorei a maior, a minha própria. A conversa fluiu até a aurora, tingindo o céu de rosa como os azulejos de uma igreja manuelina. Quando o sol nasceu, banhando Lisboa em luz dourada, elas adormeceram na cama, vestidas e exaustas, mãos entrelaçadas como raízes de uma oliveira centenária. Acordaram com o sino da igreja de São Roque e o dia trouxe a realidade. O processo contra Vinhas Eternas avançava, com Ana liderando a ação coletiva dos funcionários lesados.
Mas entre audiências, elas cultivavam seu amor com gestos simples, um bilhete deixado no bolso do casaco, uma flor de buganvília colhida no jardim do hotel. Semanas se passaram e o conflito ressurgiu em forma de traição inesperada. Durante uma reunião no escritório de Ana, no Chiado, um estagiário novo, um rapaz ambicioso de Braga, vazou documentos confidenciais para Dr. Santos. Eram anotações pessoais de Ana sobre o caso, incluindo referências veladas ao seu relacionamento com Sofia. O escândalo explodiu nos tabloides. A advogada apaixonada manipula a justiça. Ana sentiu o chão sumir como em um fado de desengano. Confrontou o estagiário, que confessou ter sido subornado. Eles pagam bem, doutora, e você? Bem, as pessoas falam. Ferida, Ana correu para o hotel de Sofia, encontrando-a embalando malas, não de partida, mas de determinação. Eu vi o jornal. Se isso te machuca, eu vou embora. Não quero ser motivo da sua ruína. Lágrimas escorreram pelo rosto de Sofia, salgadas como bacalhau seco de Natal. Ana a puxou para um abraço feroz. Não. Nós enfrentamos isso. Juntas. Como no tribunal. Elas passaram a noite planejando contra-ataques, uma coletiva de imprensa onde Ana exporia a corrupção sistémica, não só da empresa, mas do machismo que usava o amor lésbico como arma. O dia da coletiva amanheceu chuvoso, a garoa fina de Lisboa molhando as ruas como um véu de noiva. Na sede da Ordem dos Advogados, Ana falou para repórteres ávidos. Em Portugal, a justiça deve ser cega, mas não surda ao coração humano. Meu amor por Sofia não é escândalo, é testemunho de que a verdade prevalece. Sofia, ao seu lado, acrescentou: nós, mulheres que amamos mulheres, carregamos o fado da invisibilidade. Mas hoje, cantamos nossa própria melodia. Aplausos ecoaram e nas redes sociais, hashtags como Amor Português e Justiça com Coração viralizaram, de Braga a Faro. A traição do estagiário levou à sua demissão e a um processo por difamação, mas fortaleceu o laço entre Ana e Sofia. Elas mudaram-se para um apartamento compartilhado no Príncipe Real, um bairro boêmio onde galerias de arte exibiam retratos de rainhas esquecidas e cafés serviam biscoitos de amêndoa com histórias lésbicas sussurradas. A rotina era um bálsamo, manhãs preparando pastéis de nata caseiros, tardes de trabalho intercaladas com passeios pelo jardim botânico, onde orquídeas exóticas simbolizavam amores raros. Mas o passado não se rende facilmente. Um dia, Sofia recebeu uma carta da família. A mãe, doente em Coimbra, pedia perdão por anos de silêncio, convidando-as para uma visita. Venham. O Mondego flui para todos. Elas foram, de trem pela linha do norte, o cenário mudando de colinas urbanas para planícies douradas. Em casa, uma mesa farta de chanfana e arroz doce esperava. A mãe de Sofia, frágil mas de olhos penetrantes, abraçou-as. Eu errei, filhas. Mas o amor. O amor é como o vinho, melhora com o tempo. A reconciliação foi um capítulo de cura, marcado por caminhadas às margens do rio, onde Sofia e Ana contaram histórias de sua jornada. A tia idosa, que testemunhara o tribunal, trouxe um jale bordado à mão, para as noites frias de saudade, disse. De volta a Lisboa, fortalecidas, elas enfrentaram o julgamento final contra a Vinhas Eternas. Ana, com Sofia como co-advogada, apresentou as provas com eloquência shakespeariana, mas portuguesa. Como disse Camões, amor é fogo que arde sem se ver. A fraude deles queimou vidas, nosso amor ilumina a verdade. O veredito foi devastador para a empresa, multas milionárias, diretores presos. Sofia recebeu indenização que usou para fundar sua vinícola Videiras do Tejo, vinhos rotulados com frases de amor eterno. Ana expandiu seu escritório para defender causas LGBTQ+, tornando-se voz em marchas do orgulho em Lisboa, onde bandeiras arco-íris tremulavam ao lado de cravos vermelhos.
Em uma noite de lua cheia, no mirador de Santa Catarina, com o Tejo à frente como um espelho de prata, Ana ajoelhou-se. Sofia Mendes quer compartilhar esta vida comigo? Com suas alegrias e fados? Sofia, rindo através das lágrimas, disse sim. O beijo que se seguiu foi como nascer do sol sobre a Serra da Estrela, quente, prometedor, eterno. Os meses seguintes à reconciliação familiar de Sofia foram um redemoinho de transformações, como as marés do Atlântico que moldam as falésias da costa vicentina. Ana e Sofia mergulharam na criação da Videiras do Tejo, um projeto que nascia não só de ambição, mas de uma visão humanista, vinhedos sustentáveis no Ribatejo, onde trabalhadores recebiam salários justos e as uvas eram colhidas ao som de canções tradicionais, em vez de máquinas impiedosas. Ana, com sua mente afiada para contratos, negociava parcerias com enólogos independentes. Sofia, com o toque intuitivo de quem crescer entre barricas de carvalho, supervisionava as vindimas, suas mãos manchadas de suco púrpura como as tintas de um pintor renascentista. Lisboa, testemunha silenciosa, parecia aprovar. Nas feiras de vinhos do Lisboa Factory, suas garrafas esgotavam rapidamente, elogiadas por críticos do Expresso por notas de paixão e resiliência. Mas o sucesso trazia seus próprios conflitos. O doutor Santos, humilhado pela derrota, processou Ana por conduta antiética, alegando que seu relacionamento com Sofia invalidara a defesa original. O litígio rebrotava como ervas daninhas em um jardim de bucho, forçando-as a retornar ao Palácio da Justiça, o mesmo salão de azulejos que vira sua confissão de amor. Como uma novela de telenovela, mas com togas, brincou Sofia na véspera da audiência, enquanto preparavam um jantar em seu apartamento do Príncipe Real. O aroma de cozida à portuguesa enchia o ar, carne tenra com batatas e cenouras, herança de avós alentejanas. Ana, cortando cebolas que faziam seus olhos lacrimejar, rebateu: em Portugal, as novelas são reais. Lembra a Revolução? Cravos nas espingardas, e de repente, tudo muda. Elas riram, mas o riso era tingido de ansiedade. Sofia, especialmente, carregava o peso. E se ele ganhar? Perco a vinícola e, pior, perco nossa paz. Ana largou a faca, limpando as mãos no avental florido, um presente de Dona Isabel, bordado com motivos de galos de Barcelos. Ele não ganhará. Nós temos a ordem dos advogados do nosso lado e o testemunho de Manuel, o enólogo. Elas comeram à luz de velas, o vinho delas próprio, um tinto encorpado com taninos firmes como a determinação de Ana. Conversaram sobre o casamento, ainda um sonho distante. Quero algo simples, disse Sofia. Na praia da Ericeira, com o mar como padre e amigos cantando fado ao pôr do sol. Ana assentiu, traçando padrões invisíveis na palma da mão de Sofia. E eu direi os votos em latim jurídico, para impressionar. A audiência amanheceu sob um céu de nuvens baixas, como o capuz de um penitente em uma procissão da Semana Santa. O tribunal estava menos lotado dessa vez, mas a tensão era palpável, o ar carregado de incenso invisível de antigas disputas. O doutor Santos, mais magro e amargo, apresentou suas alegações com veneno. A doutora Oliveira priorizou o coração sobre a lei. Provas? Suas próprias anotações românticas. Ele exibiu e-mails antigos, trocados durante o caso original, cheios de emojis de corações e referências poéticas a estrelas sobre o Tejo. Ana, ao estrado, contra-argumentou com calma glacial: Vossa Excelência, o código deontológico permite paixões humanas, desde que não comprometam a integridade. Meu amor por Sofia fortaleceu minha defesa, não a enfraqueceu. Como em Os Lusíadas, onde o amor impulsiona heróis, não os derruba. O juiz, o mesmo da vez anterior, sorriu levemente, um homem que apreciava referências literárias em meio ao jargão legal. Sofia testemunhou em seguida, sua voz clara como o sino de uma igreja minhota: Ana me salvou porque me ama, mas acima de tudo, porque é justa.
A traição veio deles, não de nós. O verdito veio rápido, caso arquivado, com advertência ao Dr. Santos por assédio processual. Ao saírem, repórteres as cercaram, flash como vagalumes em uma noite de verão. É o amor que vence a justiça portuguesa, gritou um jornalista do JN. Ana, de braço dado com Sofia, respondeu, não vence, a completa. A notícia se espalhou como vinho derramado, inspirando artigos em revistas como Visão sobre o casal que humanizou os tribunais. Com a poeira assentada, veio o tempo de celebrar. Dona Isabel organizou um almoço no Estoril, em sua vila com vista para o mar, uma mansão art déco cheia de recordações de bailes dos anos 50. A mesa era um banquete, percebes frescos do Algarve, javali assado com castanhas e vinhos da videiras do Tejo. A mãe de Ana, com colar de pérolas e sorriso hesitante, ergueu a taça às minhas filhas. Que Deus, ou o destino, as proteja. Sofia, ao lado, apertou a mão de Ana sob a toalha de linho, um gesto secreto em meio à formalidade. Mas nem tudo era harmonia. Sofia começou a sofrer ataques anónimos online, comentários venenosos em fóruns de vinho, chamando-a de advogada de saias ou pior, insinuações homofóbicas que ecoavam o Portugal rural de décadas passadas. Ignora, aconselhava Ana, mas via o impacto, noites em que Sofia acordava suando, revivendo a chantagem da Vinhas Eternas. Uma terapeuta, recomendada por uma amiga da Marcha do Orgulho, ajudou sessões em um consultório no Bairro Alto, onde almofadas de veludo e chás de ervas facilitavam confissões. O trauma não some como vinho evaporado, disse a doutora. Mas pode ser engarrafado e transformado. Ana, por sua vez, enfrentava seu próprio demonio, o medo de vulnerabilidade. Em uma viagem a Évora, para uma feira de vinhos, elas acamparam nas planícies alentejanas, sob um céu estrelado como o manto da Virgem. Ao redor da fogueira, com o crepitar da lenha misturando-se ao canto de grilos, Ana confessou, eu temo perder você. Como perdi meu pai nas curvas da serra. Amor me assusta porque dói. Sofia, enrolada em um cobertor de lã serrana, beijou sua testa. Então doamos juntos. Como as cegonhas constroem ninhos, ramo a ramo. A viagem foi catártica, visitas a Cromlech pré-históricos, onde pedras milenares sussurravam de uniões eternas, degustações em adegas familiares, onde enófilos contavam lendas de amores proibidos entre vindimadoras. De volta, elas planejaram um casamento, convites em papel reciclado com selos de azulejos, menu de mariscos e doces conventuais, música de Marisa ao vivo. A cerimônia, em uma capela particular em Sintra, foi íntima, 20 convidados, incluindo Manuel o enólogo e a tia de Sofia, que chorou abençoando-as com água benta do Jordão. O dia foi mágico, a névoa de Sintra envolvendo o local como um véu encantado. Sofia, em um vestido de renda branca inspirada em trajes de noiva minhota, caminhou pelo Esla ao som de um quarteto de cordas tocando Canção do Mar. Ana, em terno azul claro, esperava com olhos úmidos. Os votos foram pessoais. Ana prometeu defender seu coração como defendo causas justas, Sofia, cultivar nosso amor como cultivo vinhas, com paciência e sol. O beijo selou tudo, aplaudido por amigos que erguiam taças de espumante português. A lua de mel foi no Açores, ilhas verdes como esmeraldas no Atlântico, onde caminharam por trilhas vulcânicas, banharam-se em piscinas termais quentes como abraços. Ali, longe de tribunais e vinhedos, elas se redescobriram, conversas profundas sobre filhos, talvez a adoção, um dia, sonhos de escrever um livro juntas, misturando direito e poesia. Nossa história como fado moderno, sugeriu Sofia, traçando constelações na pele de Ana. De volta à rotina, o humanismo de seu amor irradiava. Ana Pro Bono defendia mulheres LGBTQ+, em disputas familiares, Sofia contratava refugiadas ucranianas para a vinícola, ensinando-as o ofício com gentileza.
Em uma noite de inverno, durante a quadra natalícia, com luzes piscando nas ruas do Chiado e o cheiro de rabanadas fritas no ar, elas adotaram um cachorro resgatado, uma vira-lata chamada Fado, de olhos expressivos como os de Amália. Mas o clímax de sua jornada veio inesperado. Sofia descobriu estar grávida. Não um falso alarme, mas que reacendeu debates sobre família. Em vez disso, elas menturaram uma jovem lésbica de Faro, presa em um ciclo de violência doméstica, ajudando-a a reconstruir a vida. Somos faróis, disse Ana, vendo a garota sorrir pela primeira vez. Anos fluíram como o Tejo, levando-as a uma maturidade serena. A Videiras do Tejo prosperava, exportando para a Europa com rótulos que celebravam diversidade. Ana, eleita para a Comissão de Direitos Humanos, lutava por reformas. Em seu aniversário de casamento, no mesmo miradouro, elas renovaram votos, o sol poente pintando o Rio de Ouro. Obrigada por me proteger, disse Sofia. E eu por te amar, respondeu Ana. Assim, em Portugal, terra de saudades e renascimentos, seu amor provou que a justiça verdadeira inclui o coração. O inverno de 2026 desabou sobre Lisboa com uma fúria incomum, ventos ou ventos do Atlântico que arrancavam folhas das laranjeiras do Rocio e transformavam o Tejo em uma serpente prateada e agitada. Ana e Sofia, agora casadas há 6 meses, enfrentavam não um litígio, mas uma crise pessoal que testaria os alicerces de seu amor como as ondas testam os rochedos da Nazaré. A Videiras do Tejo, outrora um sonho florescendo, sofria com uma praga de mildiu, uma doença fúngica impiedosa que atacava as vinhas como se uma ataca a alma. Sofia, insone e obcecada, passava dias e noites no Ribatejo, dormindo em uma cabana rústica entre barricas, inalando o cheiro azedo de uvas apodrecidas. Você está se matando, repreendeu Ana por telefone, a voz e quando o desespero de uma advogada acostumada a vencer batalhas verbais, mas impotente perante a natureza. Volte para casa. Nós contrataremos especialistas. Sofia, do outro lado da linha crepitante, respondeu com fadiga, esta é minha criação, Ana. Se eu desistir é como trair tudo, a terra, meus pais, nós. Ana desligou, frustrada, e caminhou pelas ruas chuvosas do Chiado, o guarda-chuva virando ao vento como uma bandeira de rendição. Parou em uma pastelaria, pedindo um pastel de nata quente, o creme doce contrastando com o amargor em seu peito. Como o amor, que prometera harmonia, agora se via dilacerado por obrigações? A distância física avivava velhas inseguranças. Ana mergulhava no trabalho, aceitando um caso pro bono de uma ativista trans de Setúbal discriminada em um emprego, uma luta que a consumia, com audiências noturnas e pilhas de precedentes da Convenção Europeia dos Direitos Humanos. Em casa, o apartamento do príncipe real ecoava vazio, Fado cachorro uivando saudoso à porta. Cartas de Dona Isabel chegavam, cheias de conselhos maternais. O casamento é como o bacalhau, precisa de sal e paciência para não secar. Ana ria, mas o riso era forçado, como máscaras em um carnaval de Torres Vedras. O conflito explodiu em uma noite de temporal, quando Sofia retornou inesperadamente, o carro coberto de lama das estradas do Ribatejo. Entrou encharcada, os olhos vermelhos de exaustão e choro. Está tudo perdido. O mildiu venceu metade da colheita. Eu falhei. Ana, preparando um ensopado de grão de bico para aquecer a alma, largou a colher e correu para abraçá-la. Não falhou. Nós reconstruímos. Como reconstruímos nosso amor após o tribunal. Mas Sofia se afastou, o corpo rígido como uma estátua de mármore em Mafra. Você não entende. Isto não é um caso para ganhar no papel. É minha herança, o sangue do dor correndo em mim. As palavras feriram como navalhas espanholas em uma tourada. Ana, sentindo o orgulho pungente, rebateu. E eu? Meu escritório está afundando em causas não pagas por causa de nossas missões humanitárias.
Eu abri mão de clientes ricos por você. O ar crepitou, carregado de ressentimentos não ditos, o equilíbrio precário entre carreira e amor, entre Lisboa cosmopolita e o interior rural. Sofia, magoada, pegou as chaves. Talvez eu deva voltar para Coimbra. Sozinha. A porta bateu como o martelo de um juiz, deixando Ana no silêncio, o ensopado queimando no fogão. Naquela noite, Ana não dormiu, caminhando pelo apartamento como um fantasma em uma casa senhorial do Minho. Revirou álbuns de fotos, o casamento em Sintra, risos sob a névoa, a vindima inaugural, mãos unidas sujas de mosto. Chorou pela primeira vez desde o verdito do tribunal, lágrimas salgadas misturando-se ao vinho que bebeu direto da garrafa, um tinto alentejano amargo como remorso. De manhã, ligou para Manuel, o enólogo amigo. Como salvamos vinhas doentes? Ele riu rouco, com paciência, rapariga. Pulverize com cobre, poda o morto e reza às chuvas. Mas o segredo é o amor pela terra, ele cura o que a ciência não alcança. Inspirada, Ana dirigiu ao Ribatejo, o para-brisa salpicado de chuva como lágrimas. Encontrou Sofia na cabana, curvada sobre planilhas de prejuízos, o rosto pálido como queijo de azeitão. Eu vim ajudar, disse Ana, estendendo uma mão trêmula. Sofia ergueu os olhos, surpresa, e então o dique rompeu. Abraços, confissões, risos misturados a soluços. Eu tenho medo de falhar com você, admitiu Sofia. Como a vinhas eternas me fez falhar comigo. Ana beijou sua testa, salgada de suor. Falhar é humano. Amar é divino, ou pelo menos, português. Juntas, elas combateram o mildiu, dias de trabalho árduo sob o sol fraco de inverno, pulverizando folhas com misturas de fungicidas orgânicos, cantando fados de trabalho para animar os poucos funcionários restantes. Manuel juntou-se, trazendo enxertos de vinhas resistentes do Douro, histórias de pragas passadas superadas pela teimosia lusa. À noite, na cabana aquecida por uma lareira de lenha de sobreiro, elas cozinhavam refeições simples, sopa de cação com coentros, pão alentejano crocante, e faziam amor devagar, redescobrindo toques como se fossem amantes novas, o corpo de Sofia curvilíneo como as curvas do Tejo, a pele de Ana macia como pétalas de jasmim. A praga recuou com a primavera, as vinhas brotando verdes como esperança renovada. A colheita salva produziu um vinho único, Renascimento, um branco floral com notas de limão e minerais, dedicado às mulheres que se erguem das cinzas. Lançada em uma degustação no Museu do Vinho em Lisboa, foi um sucesso, atraindo enófilos que brindavam não só ao sabor, mas à história por trás, contada por Sofia em uma palestra emocionante. Este vinho é nosso amor, testado pelo temporal, mas mais forte pelo laço. O episódio fortaleceu-as, mas revelou rachaduras sociais maiores. Durante a vindima, um grupo de locais conservadores, fazendeiros velhos com rosários no pescoço, murmuraram contra as duas mulheres que desafiam Deus. Sofia ouviu o machado de poda tremenda em sua mão. Ana, intervindo, citou a Bíblia com ironia. Amai-vos uns aos outros, não é? Inclui a todos. O confronto escalou para uma discussão acalorada, mas terminou em risos quando um dos homens, envergonhado, ofereceu ajuda extra. Vocês trabalham como homens, amam como anjos. Quem sou eu para julgar? De volta à cidade, Ana integrou a luta em seu ativismo, uma campanha pela igualdade rural, parcerias com associações LGBTQ+, em vilas como Évora e Porto Alegre, onde o isolamento amplificava preconceitos. Sofia doou parte dos lucros para abrigos de mulheres, criando um ciclo de solidariedade. Dona Isabel, visitando a vinícola, colheu suas primeiras uvas, as mãos aristocráticas sujando-se de terra. Eu nunca imaginei, confessou à noite, ao redor de uma mesa de damasco assado. Mas ver vocês é como ver Portugal crescer. O verão trouxe um novo conflito, a adoção.
Elas candidataram-se a uma menina de 5 anos, órfã de pais imigrantes cabo-verdianos, através da Santa Casa da Misericórdia. O processo foi um labirinto burocrático, com assistentes sociais questionando a estabilidade de um casal do mesmo sexo. Ana, furiosa, preparou um dossiê irrefutável, depoimentos de amigos, laudos psicológicos, planos financeiros da vinícola. Em uma audiência na Segurança Social, ela defendeu: uma família não se mede por géneros, mas por amor. Como a família portuguesa que acolheu repatriados das colónias em 1975. Sofia testemunhou com o coração na boca, descrevendo visões de piqueniques no Monsanto, histórias de fadas sintrenses à noite. O veredito: aprovação condicional, com visitas supervisionadas. A menina, chamada Lúcia, Luz, em português, chegou timidamente, olhos grandes como azeiteiras do Alentejo. Os primeiros meses foram caos doce, noites de choro, lições de português misturado a crioulo, mas logo Lúcia ria correndo pelo apartamento, chamando-as Mãe Ana e Mãe Sofia. Fado, o cachorro, tornou-se seu guardião peludo. A maternidade trouxe humanismo profundo. Elas ensinaram a Lúcia sobre Portugal, visitas ao oceanário, onde tubarões nadavam como memórias do Império, festas de São João no Porto, com martelos de plástico e sardinha grelhada. Mas também sobre amor diverso, livros ilustrados de casais como elas, canções de fado lésbico reinterpretadas. Um dia, Lúcia perguntou: por que vocês duas são mães, não como os amigos da escola? Sofia, ajoelhada no jardim, respondeu: porque o amor escolhe formas bonitas, como flores diferentes em um vaso. O ano culminou em uma crise maior, enchentes no Ribatejo, inundando vinhedos e casas. A Videiras do Tejo foi poupada, mas vizinhos sofreram. Ana e Sofia mobilizaram doações de vinho para abrigos, voluntariado na limpeza de lama, Ana usando contatos jurídicos para agilizar auxílios governamentais. Em meio ao caos, encontraram alegria, Lúcia ajudando a empacotar cestas, os vizinhos brindando com seu renascimento. Vocês são nossas salvadoras, disse uma viúva idosa, abraçando-as. Naquele Natal, com luzes no terreiro do Paço e o cheiro de filhós no ar, elas refletiram. Nós sobrevivemos, disse Ana, embalando Lúcia adormecida. Sofia sorriu: não sobrevivemos. Florescemos. Seu amor, como Portugal, era resiliente, kármico, romântico, eterno. A primavera de 2027 floresceu com uma vitalidade renovada, as amendoeiras do Alentejo tingindo o horizonte de rosa como um quadro de Paula Rego, e para Ana Sofia, ela trouxe não só botões desabrochando, mas um florescimento pessoal que as ancorava mais profundamente em sua humanidade compartilhada. Lúcia, agora com 6 anos, era o sol de seu mundo, uma criança curiosa cujos cachos cacheados herdados de raízes cabo-verdianas dançavam ao vento enquanto corria pelos vinhedos da Videiras do Tejo, coletando pedrinhas que imaginava serem tesouros de mouros sintrenses. Mãe Sofia, esta é mágica, exclamava, estendendo uma lasca de quartzo reluzente. Sofia, ajoelhada na terra fofa, ria e explicava: em Portugal, tudo tem uma história, filhota. Como nós. Mas sob a superfície idílica, um conflito latente borbulhava, o equilíbrio entre o chamado profissional de Ana e o ninho familiar que Sofia ansiava fortalecer. Ana fora convidada para um fórum internacional em Bruxelas sobre direitos LGBTQ+, na Europa, uma honra que a tiraria de casa por 2 semanas. É uma chance de mudar leis, Sofia. Para Lúcia, para todas as crianças como ela, argumentou Ana durante o jantar, um cozido de grão com linguiça fumada, aroma reconfortante de lares portugueses. Sofia, servindo porções generosas, baixou os olhos. Eu sei. Mas quem conta as histórias de fadas à noite? Quem leva Lúcia à escola no bairro Alto? O silêncio que se seguiu foi pesado como o ar antes de uma trovoada no Gerês.
Ana sentiu o conflito como uma fisgada no peito, o eterno dilema da mulher moderna em uma nação que celebrava Maria de fonte pura, mas ainda esperava sacrifícios silenciosos das mães. Eu volto voando se precisarem. Podemos videochamar fados inteiros. Sofia assentiu, mas o beijo de boa noite foi morno, como chá esfriado. Na manhã da partida, no aeroporto de Portela, Lúcia agarrou a perna de Ana, olhos grandes marejados. Não vai, mãe. Os monstros vêm sem você. Ana ajoelhou-se, ajustando o colar de conchas da ericeira no pescoço da filha. Os monstros fogem de advogadas corajosas. E a mãe Sophie é a rainha das espadas. Em Bruxelas, o fórum foi um turbilhão, painéis com ativistas holandeses e espanhóis, debates acalorados sobre casamento igualitário em países leste-europeus, jantares regados a cervejas belgas que Ana trocava por vinho português contrabandeado na mala. Ela discursou sobre o fado da invisibilidade lésbica em sociedades católicas, citando o caso dela e de Sofia como exemplo de resiliência. Aplausos ecoaram no salão envidraçado com vista para o Atomium, mas à noite, no quarto de hotel estéril, Ana chorava baixinho, saudade corroendo-a como sal o ferro de um barco de pesca da Nazaré. Ligações para casa eram bálsamos, Sofia narrando o dia de Lúcia, uma visita ao castelo de São Jorge, onde a menina fingira ser rainha Mafalda, fado perseguindo borboletas no jardim. Enquanto isso, em Lisboa, Sofia enfrentava sua própria batalha. Um inspetor sanitário da ASAI questionava práticas orgânicas da vinícola, ameaçando multas que poderiam sangrar os lucros. É burocracia pura, desabafou ela para Dona Isabel, que visitava com uma travessa de pastéis de bacalhau. A sogra, agora aliada fervorosa, aconselhou: lute como Ana luta nos tribunais. Com fatos e fé. Sofia, inspirada, reuniu documentos e marcou uma reunião, transformando o medo em combustível. Venceu o caso com uma apresentação impecável, ganhando elogios do inspetor. Vocês mulheres estão mudando o jogo no Ribatejo. A separação, paradoxalmente, aprofundou o amor. Ana retornou com presentes, um livro de contos belgas para Lúcia, um frasco de perfume com essência de violetas para Sofia e uma resolução: reduzir viagens, delegar casos a sócias no escritório. Elas planejaram uma escapada familiar, uma semana no Douro, terra natal de Sofia, para reconectar raízes. O trem alfa pendular serpenteou pelas montanhas, Lúcia colando nariz na janela, exclamando ante os terraços impossíveis de vinhas. Em uma quinta familiar abandonada, restaurada por tios de Sofia, elas colheram uvas selvagens, sucos roxos manchando risos. Ali, sob estrelas como grãos de café no céu nortenho, o conflito se dissolveu em intimidade. Sofia confessou: eu tive ciúmes da sua luz, Ana. Você brilha em palcos mundiais, enquanto eu fico na terra. Ana, traçando o contorno do rosto de Sofia à luz da lua, respondeu: sua terra é minha âncora. Sem ela, eu flutuaria perdida como um barco sem leme no Tejo. Elas fizeram amor na rede da varanda, o rio Mondego murmurando abaixo, um rio de memórias e promessas. De volta, o verão trouxe humanismo em ação, voluntariado na festa do povo de Gouveia, onde dançaram rancho folclórico com Lúcia nos braços, saias rodando como rodas de carroça. Ana defendeu uma viúva de pescador em Cascais, ganhando pensão retroativa. Sofia contratou aprendizes LGBTQ+, para a vinícola, ensinando não só enologia, mas autoestima. Lúcia, florescendo, desenhava famílias com 2 mães e um cachorro, exibindo na escola uma semente de normalidade plantada em solo fértil. Mas o outono trouxe traição inesperada. Um ex-funcionário da Vinhas Eternas, ressentido, espalhou rumores online de que a inocentação de Sofia fora comprada pelo amor de Ana. O escândalo reabriu feridas, com e-mails anónimos chegando ao escritório. Ana, furiosa, rastreou o homem via investigação privada, confrontando-o em um café de Coimbra. Sua vingança é covardia, disse ela, voz baixa mas afiada. Deixe o passado.
ou eu o arrasto de volta ao tribunal. Ele recuou, deletando posts, mas o dano estava feito, dúvidas sussurradas em círculos profissionais. Sofia, ferida, isolou-se na cabana do Ribatejo, questionando: será que nosso amor sempre atrairá sombras? Ana a seguiu, encontrando-a à beira do rio Sado, pescando em guias como em dias de infância. Sombras vêm, mas nós somos o sol, disse Ana, sentando-se ao lado. Elas choraram, depois riram, jogando pedras no água para ver círculos se expandirem. A crise levou a terapia de casal, com uma psicóloga de Lisboa especializada em casais quer, sessões onde desempacotaram bagagens, o medo de Ana de abandono, a insegurança de Sofia de merecimento. O inverno se loucura, um retiro em um mosteiro beneditino no Alentejo, onde monges ensinavam meditação com cânticos gregorianos misturados a fado sacro. Ali, em celas simples, elas escreveram cartas uma para a outra, promessas de apoio incondicional. Lúcia, com Dona Isabel, preparou surpresas natalícias, ornamentos de cortiça pintados com cenas de sua família. No ano novo, no terreiro do Paço, sob fogos que explodiam como vinho efervescente, elas brindaram. Pelo próximo capítulo, disse Sofia. Ana sorriu, com mais amor que conflito. Seu romance, tecido em Portugal, era um testamento, kármico, onde cada traição forjava laços mais fortes, romântico em sua persistência, humanista em sua compaixão. O ano de 2028 amanheceu com um otimismo cauteloso, como o primeiro raio de sol após uma noite de São Silvestre, e para Ana, Sofia e Lúcia, ele prometia ser o ápice de uma jornada marcada por vitórias duramente conquistadas e lições tecidas no tiar da vida portuguesa. A Videiras do Tejo expandira-se, agora com uma linha de vinhos rosés leves, inspirados nas tardes cor-de-rosa do Tejo ao entardecer, e exportações para o Brasil, uma ponte transatlântica que Sofia via como homenagem às raízes mistas de Lúcia. É como misturar Douro e Cabo Verde em uma garrafa, dizia ela a compradores em feiras de São Paulo, sua voz carregando sotaque suave de Coimbra temperado por anos em Lisboa. Ana, por sua vez, publicara Justiça com Alma, Amores que Mudam Leis, um livro que misturava memórias pessoais com análises jurídicas, tornando-se leitura obrigatória nas faculdades de Direito de Coimbra e Lisboa. Lançamentos em livrarias da FNAC lotavam de admiradores, mulheres jovens com olhos brilhantes, pedindo autógrafos e conselhos. Como você ousou amar abertamente? Ana respondia com humildade, não ousei sozinha. Sofia me deu asas. Mas o sucesso trazia pressões, convites para palestras em Nova Iorque, demandas de entrevistas na RTP, que competiam com as rotinas de família, levar Lúcia às aulas de viola no conservatório, onde dedilhos infantis evocavam futuros fadistas. O conflito surgiu sutilmente, como névoa subindo do Tejo em uma manhã de outono. Lúcia, agora 7 anos, começou a questionar sua identidade birracial em uma escola predominantemente branca do bairro Alto. Porque minha pele é escura como chocolate e as outras são leite? Perguntou uma tarde, enquanto desenhava famílias em giz de cera. Sofia, lavando louça após um jantar de atum de escabeche, congelou. Ana, do sofá com papéis jurídicos, ergueu os olhos, porque você é uma mistura linda, como um vinho de colheita mista, rica, única. Mas Lúcia franziu a testa. Na escola, disseram que sou estrangeira. Mas eu sou portuguesa. O incidente escalou quando uma professora, bem intencionada mas ignorante, sugeriu atividades de diversidade que pareciam paliativos superficiais, desenhos de bandeiras africanas em vez de discussões profundas. Sofia, furiosa, marcou uma reunião, levando Ana como reforço legal. Nossa filha precisa de inclusão real, não de folhetos, declarou Sofia, voz firme como as muralhas de Óbidos. A diretora, enrubescida, prometeu treinamentos, mas o episódio deixou cicatrizes, Lúcia retraindo-se, recusando sardinha na merenda por medo de cheiros estranhos.
Ana e Sofia responderam com a ação humanista. Inscreveram Lúcia em um clube multicultural no Martim Muniz, onde crianças de origens moçambicanas, guineenses e nepalesas dançavam zumba e trocavam receitas. Aqui ela verá que Portugal é um mosaico, disse Ana, vendo Lúcia rir pela primeira vez em semanas, colhendo cominhos de um jardim comunitário. Sofia, por sua vez, convidou a mãe de uma coleguinha imigrante para uma vindima na vinícola, compartilhando histórias de mães separadas por oceanos. Mas a traição veio de onde menos esperavam, dentro do círculo próximo. Uma sócia de Ana no escritório, invejosa do sucesso do livro, vazou trechos privados para um blog sensacionalista, confissões sobre as inseguranças pós-tribunal, pintadas como fragilidades escandalosas. O blog Segredos de Lisboa explodiu em cliques, com comentários cruéis. Advogadas lésbicas, drama ou farsa? Ana descobriu durante uma audiência o telefone vibrando com alertas. Como ela pôde, sussurrou para Sofia ao voltar, caindo em seus braços no carro. A dor era visceral, como fado rasgado. Sofia, pragmática, sugeriu: confronte-a. Como no tribunal. Ana, ferida no orgulho profissional, reuniu evidências, e-mails de ciúme, padrões de sabotagem e demitiu a sócia em uma reunião tensa, o escritório de azulejos testemunhando lágrimas e recriminações. Você me ensinou a amar, mas isso é guerra, disse Ana à sócia. A mulher, quebrada, pediu perdão. Eu via você brilhando e me sentia apagada. Em Portugal, as mulheres competem como toureiras na arena. O perdão veio devagar, mediado por uma sessão de reconciliação, mas fortaleceu o escritório. Novas políticas de mentoria, círculos de apoio para mulheres queer. Sofia, solidária, hospedou ex-sócia em uma vindima terapêutica, onde o trabalho manual lavava culpas como chuva lava vinhas. O clímax emocional veio no aniversário de 10 anos do relacionamento delas, uma década desde o primeiro olhar no escritório Santos e Associados. Elas alugaram uma casa em Comporta, às dunas brancas do Alentejo Litoral, como pano de fundo para uma celebração íntima. Dona Isabel cozinhando ameijoas à bolhão pato, Manuel trazendo barris de vinho envelhecido, Lúcia soltando lanternas de papel com desejos escritos, mais aventuras com mães super-heroínas. À noite, na praia deserta, com o mar sussurrando segredos atlânticos, Ana e Sofia renovaram votos informais. Por mais traições superadas, mais amores cultivados, disse Ana, anel de ouro brilhando à lua. Sofia, lágrimas como pérolas, respondeu, e por Lúcia, nossa maior justiça. O ano fechou com o legado, Ana indicada para um prémio da União Europeia por ativismo, Sofia palestrando em encontros sobre empoderamento feminino no agro. Lúcia, confiante, ganhou um concurso de poesia escolar com um verso sobre famílias como rios, curvos, mas sempre fluindo para o mar. Em uma noite de reis, com o bolo rei fumegante e o cheiro de manjerico, elas refletiram. Nossa história não é sem dor, admitiu Sofia. Mas é romântica porque persiste, humanista porque inclui os outros. No limiar de um novo capítulo, seu amor, forjado em tribunais, vinhas e abraços, provava que, em Portugal, a verdadeira vitória é viver com o coração aberto, como o Tejo ao oceano.